Meus amigos, vamos conversar sobre o medo, independentemente dessa questão de coronavírus. Mas o medo, a gente sabe que é uma herança ancestrálica do processo de evolução da espécie humana. Então, o medo está guardado nesse inconsciente coletivo humano, e certamente no nosso inconsciente, digamos assim, espiritual, porque nós somos produtos de inúmeras reencarnações. Então não é, de forma alguma, um sentimento patológico, não é um sentimento patológico, não é? E ele tende a desenvolver progressiva e continuamente. Aí é que está, muitas vezes, o problema. Porque nesse processo evolutivo do medo, ele vai como que minando toda e qualquer forma de racionalidade, de ponderação, e vai tomando corpo e se estabelecendo. Então, ele gera essa expectativa de que algo ruim pode acontecer, algo ruim vai acontecer. É claro que precisamos entender que à medida também que nós vamos reforçando com imagens o que tememos, vamos plasmando na energia uma espécie de captação daquilo que tememos, através da ideoplastia, de dar forma às nossas ideias, aí já no campo espiritual. Então, à medida que nós vamos reforçando uma imagem, daqui a pouco eu vou voltar a esta imagem, mas como uma terapêutica, mas na medida que nós reforçamos esta imagem com o medo, a ideoplastia vai se formando. O medo é diferente, claro, da fobia, porque a fobia já é a exacerbação do medo e é patológica, é psicopatológica, não é? Então, a fobia é psicopatológica e precisa buscar ajuda, precisa buscar apoio. Freud dizia que o medo, ele é específico e direcionado. Ele tem um ponto que gera em você aquela tensão e aquela expectativa negativa. E sempre tem um motivo íntimo. Há uma razão íntima para você ter aquele medo específico, ainda que você não saiba o que motiva aquele medo, mas há uma razão específica, íntima, no seu interior em relação a este medo. É por isso que ele é imobilizante. O medo imobiliza. E à medida que ele vai ganhando espaço em nossas vidas, nós vamos perdendo a razão, vamos perdendo a lógica do raciocínio. É claro que sempre os estudiosos que se debruçam sobre o comportamento humano vão levantar uma série de possibilidades em relação ao que facilita, ou a lista interminável de medos. Mas o medo, o tipo, a intensidade
vai estar sempre associado, este medo, às suas vivências pessoais, ao que você passou. E é claro, ele é necessário. O medo é necessário, porque gera em você a prudência. Então, se você sente o mal-estar, se você gera o medo daquilo piorar, você faz o quê? Você busca o médico. Então, por isso que ele surgiu lá atrás. Há estudos, meus amigos, muito interessantes, que associam medos específicos ao período da evolução do homem da caverna. É curioso isto, não é? Então, por que o medo do rato? Porque quando se guardava alimento, os ratos vinham, aquilo significava a possibilidade de fome. Porque medo dos répteis em geral, principalmente cobra. Exatamente porque elas buscavam se alimentar lá dos nossos ancestrais, envolvendo e gerando pânico, e esse pânico ainda existe. Observe, nós não temos aparentemente nenhuma experiência com réptil como cobra. Eu não consigo entender como tem gente que cria cobra. Porque tem. É difícil você encontrar uma pessoa que diga assim, mas olha, é um animal que eu admiro, como eu gosto de ver uma cobra. Mas exatamente por isso, os répteis de uma forma geral, são, digamos assim, dos mais antigos que a humanidade tem conhecimento. Então é claro que em razão disto, do seu histórico, do que você tem de referência, o medo sempre será muito próprio. Não há como a pessoa ter medo, duas pessoas terem medo da mesma coisa e de uma forma igual. Isto jamais vai acontecer. Mas é claro que nós poderíamos, mesmo sabendo que tem uma lista enorme de medos, não é? Os estudiosos concentram em dois tipos básicos de medo: o medo funcional e o medo disfuncional. O medo funcional é exatamente esse, é ativado por um perigo necessário para você buscar sua sobrevivência. É o medo funcional, não é? Então, se você está com problema de saúde, você tem medo daquilo se agravar, você então vai buscar uma ajuda. Esse é o medo funcional e ele é adaptativo. Você se adapta a este medo, você dá de certa forma vazão a este medo em forma de atenção para aplacá-lo. Esse é o medo funcional. E vocês vão aí, começam a lembrar qual é o medo, não é? Poxa, olha, eu sou piloto de moto, então, poxa, eu tenho medo de andar de moto sem botar o capacete. É um medo funcional, porque ele mobiliza você a buscar uma proteção, a você sair daquela situação de risco. Esse é o medo funcional. E como eu disse, ele é adaptativo porque você vai em busca daquilo que você teme, daquilo que lhe gera a angústia, né? Porque gera em você o sinal de alerta. E o medo disfuncional é o medo sem sentido, é o medo que não tem lógica. Alguém terminou o relacionamento, olha, não vou mais me envolver com ninguém.
Mas por que você não vai se envolver mais com ninguém? Ah, que nada, eu tenho medo de sofrer de novo. Não tem sentido esse medo. Se jogue, sofra de novo, se recupere e vai em frente. Ora, ai, não, eu tenho medo de sofrer, não quero. Então fique sozinha. Mas não lamente. Então é o medo sem sentido. É o medo sem sentido. Esse medo disfuncional não é adaptativo, porque não gera em você a busca da solução daquilo. Você sente, cultiva e aquilo só aumenta. Ele não tem a menor lógica. Quando eu era, não tem filtro cognitivo, nada. Quem é que não lembra aqui, por exemplo, pessoal mais jovem, isso não existe na vida deles não, mas nós que temos mais de 40, não, eu tenho mais de 40, é verdade, nós que temos mais de 40, vocês lembram que quando a sandália ficava virada, pelo amor de Deus, a gente corria para desvirar aquela sandália, porque senão nossa mãe morreria. Que lógica tem esse medo? E esse medo nem nasceu de crendice, porque se você for falar de gato preto, né, que era utilizado em rituais, passar por debaixo da escada, eu acho que alguém passou um dia e alguma coisa caiu em cima, né, e aí gerou. Mas a sandália virada, sua mãe vai morrer? Quem já ouviu isso? Gente, quanta gente com mais de 40 aqui. Esse é o medo disfuncional, que não acrescenta nada. Vocês querem ver um medo disfuncional? Achar que o ciúme vai controlar a fidelidade do seu parceiro, da sua parceira. Não vai não. Você vai ficar sobressaltada, sobressaltado. E se tiver de ser corno, vai ser. Tem feminino para corno? Será que é corna? Porque a gente só ouve falar de homem, né? Corno. Porque é chifre, né? Corno, né? Não sei se tem. Então, é um medo disfuncional. E esse medo disfuncional ainda gera o processo de ideoplastia. Por exemplo, você tem um ciúme em relação a pessoa específica, sei lá, seu marido, sua mulher, o que seja. Aí você começa a fazer o quê? A imaginar. O que é que você está fazendo? Jogando a semente. Você está alimentando aquilo. Está alimentando. Aí aquilo vai. E pode funcionar como uma intuição. Então, a gente vai gerando estas formas, pensamento, e vamos alimentando. O medo disfuncional, ele é problemático, porque ele não se adapta e só cresce, e só cresce, e só cresce, e só cresce. Foi você que me pediu uma rosa ali? E só cresce, e só cresce. E gera a perturbação. Porque toda vez que nós alimentamos o medo, ele só se torna maior. Um dos grandes problemas deste medo disfuncional é exatamente a crendice, a superstição. E isso é um atraso nas nossas vidas.
É um atraso. Sabe essa coisa de, deixa eu entrar com o pé direito, isso tudo é atraso. Se eu não fizer isto, vai dar tudo errado. Aí o que acontece? Você começa a criar essa ideoplastia. Vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Não podemos desconsiderar que o medo necessário, esse medo que nós precisamos ter como forma de proteção, ele vai sendo funcional à medida que nós vamos também até avançando na idade. Tem pessoas que não se aceitam no processo e fogem da sua realidade, porque tem um medo maior, que é o medo da morte. Você vai morrer. Vai. Olha, no momento que você nasceu, você já está a caminho da morte. Não é a sua idade que faz você estar mais perto ou não. Tudo bem, percentualmente falando, as pessoas mais velhas tendem, pela lei natural da vida, a morrerem mais cedo, mas não é uma lógica. Diz que perguntaram um jornalista entrevistando um grupo de pessoas idosas, aí tinha uma senhora de 105 anos. Aí perguntaram a ela: e aí, a senhora não tem medo de morrer? Ela virou assim: o percentual de morte na minha idade é muito baixo. É verdade. É verdade. Quem é que anda morrendo com 105 anos? Então é um percentual muito baixo, né? Então, a gente sabe que esse medo, daqui a pouco eu vou falar como a gente fazer um processo de liberação desse medo. Esse medo disfuncional, ele é atávico. Ele é atávico. Ele mantém a pessoa aprisionada, como eu disse, a crendices, superstições. Um amigo meu paulista, de uma vez que eu estive em São Paulo, ele disse: Medrado, eu preciso que você me explique uma coisa. O que é? Olha, quando eu fui lá em Salvador, eu botei a fita do Senhor do Bonfim no braço, dei os nozinhos. Medrado, tem 2 dias que a fita caiu, significa o quê? Aí eu disse que ela apodreceu. Aí eu virei assim: há quanto tempo você esteve lá? Tem, sei lá, uns 8 meses. Significa o quê? O medo gera isto, não é? O medo gera isto. A justificativa para aquilo que você teme. Então, a pessoa com medo, o ciumento, medroso por conta do ciúme, vai querer justificar a razão do seu ciúme. E vai ficar procurando, vai ficar. Aí depois de 20 anos de procura, elaborando mentalmente aquela situação, aí acontece uma traição. Eu sabia, eu sentia que isso ia acontecer. Claro, você construiu isto, não é? Meus amigos, hoje em dia, eu não desço, a não ser essa escada assim, não desço nenhuma escada sem segurar corrimão. Não desço. No meu banheiro já tem uma barra. Dentro do box tem uma barra.
O ano que vem eu já faço 60. Não parece. Toda vez que eu falo a minha idade, vocês têm que criar esse hábito de dizer, não parece. Entendeu? O corpo vai guardar suas limitações. E eu não tenho que ter medo desse envelhecimento. Não. Olha o medo funcional adaptativo. Eu vou me adaptando. Eu vou me adaptando. E vocês sabem, né? A cada dia não é uma dor nova, é uma dor acumulativa, porque as outras não vão embora. Chega uma nova, aí se junta as que estavam, e assim vai. Temos que nos adaptar. Ai, mas eu morro de medo, Medrado, tem um problema sério. Se cuide, para não ter um problema sério. O medo funcional é adaptativo. Vamos lá. Tudo bem, Medrado, entendi essa questão do medo funcional, disfuncional, eu tenho os meus medos. Eu faço o quê? Não há outro caminho senão o enfrentamento. É o enfrentamento. Você precisa enfrentar os seus medos. Tem medo de novos relacionamentos? Se jogue em novos relacionamentos. Tem medo, não sei, de se decepcionar em alguma atividade? Se jogue, se decepcione, se recupere, vá adiante. Enfrente. Há diversas técnicas de enfrentamento, mas há duas que sintetizam, de certa forma, as outras todas. É a técnica da exposição e a técnica da dessensibilização. Da exposição, você vai paulatina e gradualmente se expondo ao que você tem medo. Ai, olha, eu morro de medo da morte. Passe a falar sobre a morte. Passe a falar sobre a morte. Converse, vá quebrando isto, vá quebrando. Se lance nesse processo de exposição de uma forma controlada, tranquila, mas vai fazendo. A dessensibilização parece muito com a exposição, mas a dessensibilização gera em você aquilo que eu disse há pouco, que eu ia falar, da imaginação, da ideoplastia em seu benefício. Comece a imaginar. É diferente de você cultivar o medo, mas comece a imaginar você enfrentando o que você tem medo. Vocês percebam que é diferente do você cultivar o que teme, de você se desensibilizar, fazendo imagens de enfrentamento. Faça isto. Você tem medo do quê? Que sua mãe morrer? Imagine sua mãe morrendo. Ave Maria, Medrado. Não. Faça, porque sua mãe vai morrer. Então, vá se desensibilizando para aquilo. Poxa, se minha mãe morresse hoje, eu iria fazer o quê? É por isso que as pessoas são, muitas vezes, pegas de surpresas em suas vidas com o inusitado, porque nunca cogitam a possibilidade de ir. E a possibilidade existe. Olha o que Frei Carlos sempre disse: só por estarmos nesta vida estamos sujeitos a tudo a qualquer momento. Então, uma das formas de fazer esse trabalho é exatamente gerando o que os estudiosos chamam de estímulos ansiógenos. Estímulos
ansiógenos, ou seja, os estímulos que geram ansiedade. O que gera ansiedade em você? Desensibiliza através da imaginação. Ave Maria, eu morro de medo do meu filho, minha filha, quando sai e não chega. Vá trabalhando isso mentalmente. Como eu vou trabalhar desensibilizando? Visualize que deu 10 horas, ela não chegou, deu 11 horas, ela não chegou. Faça um pacto. Quando chegar, me mande uma mensagem. Desensibilize, não fique mantendo a expectativa. E faça uma hierarquia, meus amigos, uma hierarquia de medos que vocês têm. Uma hierarquia de medo. Então, qual é o top 1 dessa sua hierarquia de medo? Comece a trabalhar. Comece a desensibilizar. É o mesmo processo para quem tem alergia. Olha, eu já fiz aquela vacina, já um bocado de coisa, aqueles quadradozinhos, e a minha alergia é mudança de tempo. Vamos desensibilizar. É o mesmo processo, só que a desensibilização do medo é mental, é emocional. Uma amiga minha, colega lá do TRT, uma vez eu fazendo uma palestra, toquei nesse assunto, depois de outro centro, não foi nem aqui. Aí ela veio falar comigo e disse: Medrado, olha, da próxima vez que você falar sobre isso, diga à pessoa que ela pode botar um fundo musical. Aí vai ser fundo musical para quê? Para enfrentar o que ela teme. Porque eu uso. Eu falei: se você usa qual? Aquela, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu disse: gente, mas meu povo não vai saber o que é isso não. Olha, quem riu se denunciou. E ela estava no processo de separação. Mas vocês lembram? Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo ou perdendo, né? Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Com ela funcionava. Era uma desensibilização do medo da separação. Você quer? Tá, tudo bem. E nós estamos vivendo a era do medo de tudo. Medo de violência, medo de doença, medo de tudo. Medo de tudo. Medo que as pessoas vão fazer juízo, medo de tudo. Então temos que ir nos desensibilizando. Diz que um homem de uma nacionalidade europeia, amiga, entrou no estabelecimento comercial com revólver em punho para assaltar. Aí as pessoas lá se assustaram e disse: pelo amor de Deus, não atire, não atire. Aí esse europeu virou e disse: não se preocupe, é só um ensaio, eu só vou assaltar mesmo amanhã nesta hora. E foi embora. Vocês já se desensibilizaram para uma situação dessas? Se alguém chegar com um revólver, você já trabalhou isso? Ave Maria, Medrado, não, eu não quero nem pensar. Aí é que está o problema. Medrado, eu não quero nem pensar. Aí é que está o problema. Tem que pensar, porque faz parte do contexto em que nós vivemos. Então, trabalhe isso mentalmente. Mas Medrado, eu não entendo isso. Então não é atração? Não. Atração é quando você dá força ao medo. Você fica imaginando o assaltante lhe pegando. Não. Nesse processo vai o assaltante lhe intimidar. E como você vai trabalhar a sua reação? Como você vai trabalhar a sua
a sua reação. Eu me lembro de uma história interessante, como a palavra tem força, e sobretudo quando ela não é compreendida, né? Na sala de aula, e os meninos lá, e a professora quis saber de cada um qual era o seu medo. Eu quero medo, aí cada um: ah, professor, eu tenho medo do bicho papão. Ah, professor, eu tenho medo da mula sem cabeça. Aí Joãozinho levanta: ah, professora, eu tenho medo do malamém. Aí a professora: medo de quê, meu filho? Não, minha mãe fala, sempre pedindo proteção, porque o malamém não é fácil. Mas o que é? Ô professora, minha mãe toda noite, quando a gente vai rezar juntos, aí ela disse: no livro do malamém. A fantasia se estabelece. E quantas fantasias nós criamos, não é? Tem gente que não entra no centro espírita até hoje, porque acha que os espíritos vão cair do teto. Medrado, eu não vou lá no centro não vou lá. E ainda tem isso, né? Não vou lá em você não. Lá é ele que você não vem em mim. Eu não vou lá em você. Porque, Medrado, eu vou ver algum espírito. Eu disse centenas. Medrado, o que é isso? Sim, de espíritos encarnados. Você vai ver. Sabe? Então, ora, deixe de história. Há pessoas que desenvolvem de tal forma um medo que ele vai contaminando toda a vida e termina um medo generalizado de viver e até de ser feliz. Há pessoas que têm medo de ser feliz. A pessoa, vocês já ouviram coisa do tipo assim: olha, está tudo indo tão bem que eu tenho até medo. Olha, eu tenho até medo. É sinal de que vem alguma coisa muito ruim aí. Gente, pelo amor de Deus, vivencie de forma natural os seus momentos, as suas alegrias, as suas convivências. Sua sogra, com aquele cunhado folgado, que chega em sua casa e vai abrir a geladeira para ver o que é que tem na geladeira. Tem coisa mais, não é, demonstrativa, de busca de intimidade do que essa? E aí, o que é que tem de bom aqui? Tchá, e abre sua geladeira. Diz que tocando a campainha, aí o dono da casa, quando olha, é a sogra. Abre a porta: minha sogra, você é aqui? Gente, minha filha não lhe disse que eu vinha não? Ela me disse quando eu estava com soluço. Eu pensei que era para me dar um susto e curar meu soluço. Mas o fato é, meus amigos, que nós vamos pelos nossos processos, pelas nossas caminhadas desta e de outras vidas, acumulando nossos recalques, nossas angústias, nossos medos, e muitas vezes eles só vão se somando a medos antigos. E se nós não trabalharmos a quebra neste enfrentamento, vai ficando muito pesado a nossa vida, vai ficando muito pesado. Ei, dor, eu não te escuto mais. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Porque você não me levará a nenhuma situação de paz e de quietude de alma. Ei, medo,
eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Só desgasta, Senhor. Só gera em nós as desenergizações positivas da vida. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, onde tem a luz, é pra lá. De refazimento, Senhor, da alma, do corpo, do espírito, da mente. Ah, Senhor, é esse refazimento que nós buscamos, através dessas energias que caem sobre nós, indo ao encontro das nossas necessidades de cura, das nossas necessidades mais íntimas, Senhor. Eu não te escuto mais. Você e nem a lugar nenhum. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. É por isso, Senhor, que estamos fazendo aqui propósitos de confrontos e de enfrentamento daquilo que nos suga a paz, daquilo que nos perturba a caminhada, sobretudo no que tange, Senhor, ao medo. Por que não dizer gerador também da falta de fé? Ladrão que é do otimismo, quando é aquele medo disfuncional negativo. Mas sabe, Senhor, se quiser saber onde eu vou, nessas nossas buscas mentais, eu vou para onde tenha sol de esperança, para onde tenha luz. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol. Imagine esse sol agora na sua vida, queimando os miasmas, derretendo o pessimismo, arrastando para longe de você as nuvens acinzentadas dos temores, das inquietudes. Agradecemos aos passistas. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Vocês. E se quiser saber pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E vão em paz.